Estudo da trigonometria por meio de diferentes recursos: régua, compasso e software GeoGebra. Parte 1. Estudo dos ângulos, cordas e arcos na circunferência. A atividade está organizada com o objetivo de responder as seguintes questões: o que é ângulo em uma circunferência, o que é corda de uma circunferência, como determinar as medidas de ângulo na circunferência, o que é radiano, quantos radianos tem uma circunferência de raio dado. Estudo dos ângulos, cordas e arcos na circunferência. Para o estudo dos ângulos e cordas na circunferência, precisamos que os alunos tenham alguns conhecimentos prévios já trabalhados pelo professor, como circunferência e círculo, noção de arco de circunferência, medidas de perímetro, sistema de coordenadas, triângulo, retângulo, semelhança e ângulo. Recursos para as atividades, tabela para registro dos dados, transferidor, compasso, régua, calculadora e o software GeoGebra. Metodologia, atividade de investigação com orientação. Vamos precisar de objetos cilíndricos. Veja alguns que selecionamos para o nosso trabalho. E vamos precisar de materiais para fazer medidas, como paquímetro, transferidor, calculadora, compasso, régua, fita crepe e estilete. Investigação: calcular o comprimento de circunferências. Orientação: escolher 3 objetos cilíndricos de larguras diferentes e contorná-los com uma fita crepe. Abrir a fita, medindo o comprimento de cada uma. C. Medir o diâmetro do cilindro com régua ou paquímetro. D. Calcular a razão entre o comprimento e o diâmetro. C sobre D. Determinar o raio, que é metade do diâmetro. R é igual a D sobre 2. Selecionamos 3 objetos. Os alunos calcular o comprimento utilizando a fita crepe, determinaram o diâmetro e fizemos a razão entre o comprimento e o diâmetro. Observe que essa razão vai se aproximando de um número 3,14. O raio é a metade do diâmetro e com isso nós tiramos a seguinte relação, que o comprimento da circunferência é igual ao diâmetro vezes o raio, ou que o comprimento é igual a 2 vezes o raio vezes π. Investigação: verificar que para qualquer circunferência de raio dado, vale a relação comprimento é igual a 2πr. Orientação: com o compasso, traçar as circunferências correspondentes aos raios obtidos a partir dos diâmetros da atividade anterior, determinando o comprimento de cada uma, utilizando a relação comprimento é igual ao diâmetro vezes π. Comparar os resultados com as medidas feitas com a fita crepe. Lembrar que o diâmetro é 2 vezes o raio, comprimento é igual ao diâmetro vezes π, então o comprimento é igual a 2πr ou 2rπ. Então eu tenho o comprimento da fita crepe, tenho os diâmetros e fiz agora a relação algébrica. Noção de corda e arco na circunferência. Hiparco de Nicéia dividiu a circunferência em 360 partes, múltiplo de 60. Ele utilizou esta forma porque a base de contagem dos babilônios era sexaginal. Então, cada uma parte recebeu o nome de arco de uma unidade, e essas partes iguais hoje são denominadas grau, dada a origem latina. Em seguida, determinou na circunferência a distância entre 2 pontos, segmento de reta denominados cordas. Construiu uma tabela de corda para os ângulos centrais de 0 a 180 partes ou graus. Então, eu tenho a corda AB, corresponde ao ângulo de 60 graus, a corda CD corresponde ao ângulo de 105 e a corda EF, 180, e é o próprio diâmetro. Vamos observar algumas cordas e ângulos centrais com o transferidor.
traçar então uma circunferência de raio qualquer, marcar na circunferência pontos determinando as cordas AB e CD, cujos ângulos centrais sejam menores que 180 graus. Registrar o ângulo correspondente aos arcos em graus usando o transferidor. Então, observe que eu registrei o arco AB, cujo ângulo central é 35, e o arco CD, cujo ângulo central é 60 graus. Essas medidas, a partir do cálculo do comprimento da circunferência, como fizemos na primeira atividade de investigação, podem ser escritas sob a forma de radianos. Ora, se a circunferência tem 360 graus e o comprimento da circunferência é dado pela relação algébrica C igual a 2rπ, então para um raio 1 vale as seguintes relações: 360 igual a 2π, 35 igual a x. Resolvendo essas relações de proporcionalidades, então x vai corresponder a 0,61 radianos e, no caso de 60 graus, o x vai corresponder a 1,05 radianos. Vamos investigar agora os arcos a partir de um ângulo central e verificar sua relação de proporcionalidade. Para isso, traçamos circunferências de raios diferentes e de mesmo centro. E vamos marcar os arcos a partir desse ângulo central. Observe que, para um raio 1, um ângulo central de 45 graus, para um raio 1, o seu arco é exatamente a medida em radianos. Para o arco 2, é 2 vezes a medida do arco 1. Para o raio 3, é 3 vezes e assim por diante. Fizemos essa atividade com os alunos e aí selecionei 2 alunos para mostrar aspectos diferentes. O aluno A utilizou raios 2, 5, 3, 4, fez a medida do ângulo em radianos, determinou a medida do arco para o raio 1 e calculou o comprimento da circunferência. Já o aluno B, ele vai usar como para medidas dos raios valores que são decimais. Faz a mesma coisa, medida do ângulo em radianos, a medida do arco e o comprimento. Observe os cálculos à sua direita, fora alguns erros de cálculos, eles apresentam uma certa regularidade. Para essa parte, as nossas referências bibliográficas são essas.